Olá, sejam bem-vindos à aula de número 10 do curso de Física Moderna 1 do segundo semestre do ano de 2020. O tema da aula de hoje é o oscilador harmônico. Até esse momento no curso nós vimos a teoria de Schrödinger para a mecânica quântica, resolvemos alguns potenciais, a maioria deles muito simples, né? São potenciais discretos, onde você vê a alteração do potencial em pontos específicos. Nós vimos o potencial degrau, o potencial barreira. No caso do potencial barreira, nós vimos o efeito túnel, é um efeito puramente quântico, no qual uma partícula consegue atravessar uma região classicamente proibida. Em seguida, nós vimos o primeiro poço de aprisionamento, um poço quadrado infinito e depois o poço quadrado finito. Agora, no curso, nós vamos começar a ver os potenciais contínuos. É uma parte do curso que vai ter um aumento da dificuldade bastante significativo, mas ele vai ser bastante recompensador porque agora nós vamos começar a ver potenciais reais, potenciais físicos não em aproximação, e que têm interesses em observações experimentais. Tá? O primeiro deles é o oscilador harmônico, e a gente vai discutir um pouco a utilidade disso daqui a pouco. Nós vamos começar a aula olhando o caso clássico, para a gente fazer uma comparação com o resultado quântico. Em seguida, nós vamos resolver a equação de Schrödinger e obter as soluções para as funções de onda para a mecânica quântica, o oscilador harmônico para o caso da mecânica quântica. Vamos analisar as energias quantizadas e depois vamos ver as emissões de fóton de uma partícula aprisionada num potencial do tipo do potencial do harmônico simples. Bom, para quem não se recorda, o oscilador harmônico ele é um sistema físico no qual um corpo está sujeito a um movimento dado por uma força restauradora, uma força do tipo menos kx. Uma força desse tipo tem um potencial dado por meio de kx2. Então o potencial aqui está desenhado nesse gráfico. Meio de kx2 é uma parábola. Então quando você tem o corpo com uma energia mecânica E, você define os pontos de retorno, que são os pontos de intersecção dessa reta E com o potencial. Então esse e esse. E nesses pontos de retorno definem a amplitude de um movimento oscilatório. Né? Então, o caso mais conhecido talvez seja o de um bloquinho preso numa mola. Né? Esse sistema tem uma frequência natural de vibração que é dada por ômega igual a raiz de K sobre M, e só lembrando que o ômega é igual a 2π vezes Ni. Né? Então, Ni aqui é a frequência dada em Hertz e ômega é a frequência dada em radianos por segundo. É possível a gente pegar e converter esse K na expressão do potencial por um ômega dessa fórmula aqui, meio de m ômega quadrado x quadrado. É só um outro jeito de representar o mesmo potencial, né, só que dado outras variáveis. Nesse caso aqui é dada a constante elástica da mola, e nesse caso aqui é dada a massa do objeto e a frequência natural de vibração. A gente pode olhar a equação da conservação de energia, né? Então a energia cinética mais energia potencial tem que ser igual à energia mecânica. E aqui a gente pode fazer uma álgebra e isolar a velocidade para encontrar qual é a velocidade desse bloquinho em qualquer ponto de x. Então veja que aqui nós temos a velocidade da partícula totalmente definida a partir de uma posição. Né? Então, dada definida a posição, você conhece a velocidade.
que é uma característica da mecânica clássica, você ter um movimento totalmente rastreável, né? Dada a posição e as condições iniciais, você consegue rastrear o movimento em função do tempo. Outra utilidade para essa função da conservação de energia é se a gente anular a parte da energia cinética, né? E aí a gente consegue achar qual é o valor A, que é a amplitude aqui, né? A posição do ponto de retorno, né? Então, se a gente se lembrar do curso de mecânica, a energia cinética que é representada por essa diferença aqui, né, entre energia mecânica e energia potencial. Esses pontos aqui, onde a energia cinética é nula, são os pontos de retorno. Para posições de x menor que menos a, x maior que a, é uma região proibida, o corpo não vai ser encontrado nessas regiões, né? Aqui você tem um ponto onde a energia cinética é máxima, que é no ponto de relaxação dessa mola, né? E o que você vê é a velocidade diminuindo ou chegando num ponto de retorno, aumenta, diminui de novo e assim por diante. Então nós temos um movimento com uma restrição imposta pela força da mola, né? E no ponto de relaxação da mola você tem a maior velocidade, né? Que é justamente o ponto de menor resistência. Então, como no slide anterior a gente calculou a velocidade do bloquinho em qualquer posição, a gente poderia eventualmente calcular qual é a probabilidade de você fazer uma medida e encontrar esse bloquinho entre a posição x e x mais dx, né? O que significa essa probabilidade? Então, dá uma olhada nessa animação. Você está vendo o bloquinho oscilando em torno da posição de equilíbrio, né? Imagine que eu pause essa animação em qualquer momento, né? Então eu não estou olhando, aí eu pauso a animação e aí eu registro qual é a posição que esse bloquinho está, né? Então, basicamente, a probabilidade de você encontrar o bloquinho nessa imagem congelada em função das posições que ele pode ocupar, depende do tempo que esse bloquinho demora para passar, para atravessar um dx para cada posição de x, né? Então, como ele é proporcional ao tempo que demora para esse bloquinho atravessar esse infinitésimo dx, então seria proporcional a dx sobre v, né? Então, a probabilidade em função da posição, para você fazer uma medida e encontrar o bloquinho numa determinada posição, seria dado por essa expressão enorme aqui, né? Veja, como eu discuti no slide anterior, existe uma relação determinística entre a velocidade e posição, né? E aqui você consegue calcular a probabilidade em função de cada uma das posições. Bom, agora vamos ver como funciona o oscilador harmônico na mecânica quântica, né? Então, você tem também um sistema baseado numa força restauradora. A gente pode imaginar como um sistema massa-mola, mas a questão é onde a gente encontra esse sistema, né? A gente vai discutir mais para frente, mas seria qualquer sistema de aprisionamento no qual você tem uma posição de equilíbrio, e qualquer desvio dessa posição de equilíbrio você tem uma força que tenta restaurar a posição do sistema quântico, né? A gente pode imaginar, por exemplo, uma molécula, né? Uma molécula de H2. Então, são dois átomos de hidrogênio, eles estão ligados por meio de uma ligação química, e a força que atua para manter essa molécula coesa, ela aumenta, ela deve aumentar a atração quando a distância entre os dois átomos de hidrogênio aumenta, que é para voltar para a situação de equilíbrio, mas ela deve ter uma componente de repulsão muito forte se a distância entre esses dois átomos diminui muito, né?
A tendência é essa molécula permanecer em um estado de oscilação em torno de uma posição de equilíbrio. Então vamos tentar resolver a equação de Schrödinger independente do tempo para um potencial quadrático, para um potencial de um oscilador harmônico simples, né? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é substituir essa forma de potencial, que é meio de uma constante vezes x quadrado, nessa fórmula aqui da equação de Schrödinger independente do tempo, né? Então, temos aqui o termo da segunda derivada, o termo do potencial vezes a função de onda, é igual a energia mecânica vezes a função de onda. Então, nesse caso, novamente, nós vamos ter aqui o potencial quadrático, a energia mecânica, né? Vai ter os seus pontos de retorno, só que o que a gente espera agora é que entre os pontos x igual a menos a e x igual a, a gente tenha uma função de onda oscilatória, né? E para as regiões fora desse intervalo, que a gente tenha uma solução exponencial, né? Com um decrescimento exponencial, e assintótico para zero. A gente quer que a função de onda converja para zero para que a sua integral seja calculável, dê um número finito, para que a gente possa executar a normalização, né? Então, voltando à equação do slide anterior, a gente tem, a gente pode deixar só a derivada segunda de um lado, passar as constantes para o outro lado aqui. Temos dentro do parênteses a energia mecânica menos a energia potencial, né? Então tem esse termo aqui vezes a função de onda. Eu vou dar uma manipulada nesse termo aqui, eu vou passar essa constante para dentro multiplicando, dá uma olhada aqui, ó, que eu inverti os termos aqui, ó, porque esse sinal de menos vai cancelar esse sinal de menos aqui, vai ficar positivo. Aqui esse termo que é positivo fica negativo, né? Então só pela grafia eu fiz essa alteração da ordem dos dois parâmetros, né? E agora eu vou chamar esse termo aqui de alfa quadrado e esse termo aqui de beta. Então eu reescrevi a equação diferencial de forma a obter essa cara, né? Dadas essas constantes alfa e beta. E esse é um resultado importante, né? Essa é a equação diferencial que a gente tem que resolver. Então vamos tentar resolver essa equação diferencial. Eu já adianto que ela parece ser simples, mas a solução dessa equação diferencial ela não é trivial, tá certo? É uma solução difícil de se obter. Ela é difícil, assim, bastante complicada. Eu vou fazer uma demonstração que vai faltar várias partes aqui, mas o que eu quero é mostrar o espírito de como se obtém a solução da função de onda para um potencial como esse, né? O que eu quero deixar registrado no curso é que vocês vejam como é o processo de se obter a função de onda para o caso do oscilador harmônico simples. Então, o que vem agora é feio, é difícil, tá certo? Então vocês vão ter que se acostumar. Eu quero que vocês encarem esse exercício mais como uma visita guiada a um zoológico, tá certo? Eu sou o guia de vocês, a gente vai visitar o zoológico das equações diferenciais e a gente vai ver a fera que é a solução dessa equação diferencial, né? Mas eu quero que vocês se lembrem que essa fera ela está dominada, ela já está enjaulada e a gente só está visitando o zoológico e observando qual é a solução, tá certo? Essa solução ela é especial, ela recebe um nome por causa disso. Ela foi resolvida há muito tempo atrás e recebe o nome do matemático que resolveu essa equação diferencial, né? Então, a maior parte da mecânica quântica ela é baseada nesse jogo da gente reescrever a equação diferencial de forma que ela se pareça com algum conjunto das equações diferenciais que já foram resolvidos na física matemática, né? Então aqui é uma ilustração, é um ponto onde eu mostro para vocês qual é a utilidade do curso de física matemática. Essa
equação é apresentada no curso de Física Matemática 1, né, para quem tiver interesse e gostar dessa demonstração. Mas para quem quiser saber mais detalhes a respeito do que eu estou fazendo, pode procurar, por exemplo, o livro de Física Matemática do Butkov ou do Arfken, né? São duas referências bastante interessantes a respeito disso. Então vamos lá. A solução dessa equação diferencial tem essa forma aqui. A psi de x vai ser igual a h de x vezes uma função exponencial de menos alfa x² sobre 2. Olha só, isso aqui é interessante porque a gente tem essa função h, que eu já vou comentar, mas a gente tem esse outro termo aqui, que é uma exponencial que depende de menos uma constante vezes x². Né? Então esse termo aqui, ele dá conta do decaimento exponencial, seja para x indo para mais infinito ou x indo para menos infinito. Então, diferentemente do caso do potencial quadrado finito, onde a gente tinha que resolver 3 regiões e fazer as compatibilizações, a gente tinha 2 exponenciais e uma função oscilatória, e a gente tinha que ir nas fronteiras do poço e fazer a compatibilização da função e da derivada. Aqui nesse caso não. Aqui nesse caso a gente já tem uma função que vai ser suficiente para resolver todas as regiões do espaço. Né? Agora a gente vai pagar um preço por isso. Né? É uma função que vai resolver tudo, mas é a função. Né? Então a gente vai ter que descobrir quem é esse h n de x. Né? Então vamos pegar essa função. A gente pode derivar ela 2 vezes, substituir nessa posição aqui, e depois pega essa própria função e substitui aqui. É isso que está aqui, né? Nessa linha aqui. Eu sugiro que vocês treinem para fazer essa substituição. Pegar essa função psi de x, deriva ela uma vez, deriva ela 2 vezes. Lembrem-se que aqui tem uma regra de produto, né? Aqui é uma função de x, aqui é outra função de x. Vocês vão derivar, vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. E aí, quando vocês forem derivar de novo, vai ter que derivar, fazer a derivada do produto para cada um desses termos. Né? Mas quando você substituir aqui, você vai chegar nessa expressão aqui. E olha só que interessante. Quando a gente chega aqui, se você substitui, como a derivada da exponencial é a própria exponencial, e a segunda derivada também, então se você olhar todos os termos aqui, vão ter exponencial que a gente vai poder cortar. Então a gente chega aqui numa expressão, que é uma equação diferencial, só para o h. Aqui, esse termo linha aqui, está denotando a primeira derivada em x e aqui a segunda derivada em x. Então nós temos uma equação diferencial de segunda ordem, completa, tem todos os termos aqui. Em primeira sensação aqui, a gente pode dizer que piorou. Né? Aqui a gente tinha uma equação diferencial de segunda ordem completa, faltando o termo da primeira derivada, aqui aparece a primeira derivada, mas aqui o que a gente pode fazer agora é tomar como solução para o h de n uma função que pode ser expandida em série de Taylor. Né? Então, se eu pego a função h de n de x e digo que ela pode ser uma expansão em série de Taylor dada por uma somatória de Cn vezes x elevado a n, com n indo de 0 a infinito, a gente pode calcular qual é a derivada dessa função, qual é a segunda derivada e substituir aqui. Né? Então, quando a gente calcula a primeira derivada, veja só, aqui a gente tem esse n aqui escorrega, vem para cá, e a gente tem que subtrair 1 do exponencial. E quando a gente vai calcular a segunda derivada, esse n menos 1 tem que escorregar para cá, e a gente subtrai 1 do exponencial. A gente tem que lembrar o seguinte, nesse caso aqui, quando a gente pega o n igual a 0, a gente vai ter c0 vezes x elevado a 0. X elevado a 0 é 1. Então, para o termo dessa somatória aqui, n igual a 0, é igual a c0, é uma constante. Então, na derivada, esse termo tem que sumir. Por isso que aqui, olha, o n
vai começar em 1 agora nessa derivada. A mesma coisa acontece aqui na segunda derivada, só que para o caso do n igual a 1. Se você pegar n igual a 1 aqui e substituir, vai ficar c1 vezes 1 vezes x elevado a 0. X elevado a 0 é 1. Então, para n igual a 1, essa expansão, esse termo, o primeiro termo dessa expansão aqui é uma constante. Então, ele tem que sumir para a segunda derivada. Então, por isso que aqui começa com n igual a 2. Vai ser útil para mim no próximo slide se eu realinhar essa somatória. O que quer dizer isso? Olha aqui, essa nova somatória aqui, ela começa em 0. Mas eu reajustei os índices aqui. Ó. Então, se eu pegar, substituir aqui n igual a 0, vai ter C1, porque aqui está C de n mais 1, vezes 0 mais 1, x elevado a 0, que é o primeiro termo dessa aqui também. Então, eu só fiz os ajustes dos índices n para que a somatória comece em 0 de novo, mas que seja essa mesma somatória aqui. Tá certo? Eu fiz a mesma coisa aqui, olha só. Eu peguei e reajustei o índice para a somatória começar no 0 de novo. Né? Então, o Cn aqui vira Cn mais 2. Esse n vira n mais 2. E o n menos 1 vira n mais 1. Né? Então, a gente tem aqui uma expressão para a derivada e uma expressão para a segunda derivada. Agora a gente pode pegar esse cara aqui, substituir aqui. Esse cara aqui, substituir aqui. E esse cara aqui, substituir aqui. Né? Quando a gente faz isso, a gente tem essa equação diferencial, aqui ainda antes de alinhar os termos, tá certo? Antes de alinhar o n das somatórias. Eu só estou colocando aqui para mostrar para vocês que eu posso pegar esse x aqui e pôr aqui para dentro para cancelar com esse x menos 1, n menos 1 aqui. Ó. Então esse n menos 1 aqui eu posso cancelar com esse x aqui. Agora sim, eu posso realinhar as somatórias, realinhar os índices, né? E eu faço isso que é para eu conseguir agora juntar essas três somatórias. Nesse caso aqui, ó, com a somatória começando em números em n diferentes, eu não posso juntar. Mas agora que as somatórias começam todas em 0, eu posso juntar todas numa grande somatória e colocar o x elevado a n em evidência. Né? Então é isso que eu faço aqui. Coloco todos eles numa mesma grande somatória e com x elevado a n em evidência. Ora, essa somatória aqui toda ser igual a 0 para todos os valores de x só é possível se o que tiver dentro desse colchetes aqui for igual a 0. Então, se eu pegar esse termo aqui, Cn mais 2, vezes n mais 2 vezes n mais 1, menos 2αn Cn mais beta menos alfa Cn, tudo isso aqui tem que ser igual a 0. Eu posso pegar esse termo aqui e passar para o outro lado, passo essa constante aqui dividindo, eu obtenho essa função aqui. Isso aqui em física matemática é chamado de relação de recorrência. Por quê? Porque dado um Cn, você consegue calcular o Cn mais 2, né? Que são os termos multiplicativos da somatória, né? do polinômio. Né? Então, esse cara aqui, ele vai dar para a gente quais são os coeficientes da expansão em série de Taylor. Né? Agora eu vou me lembrar que eu estou aqui resolvendo aquele problema da função de onda e o que eu quero é uma função de onda que não exploda, né? Que não que caia para 0 quando x vai para mais e menos infinito. Para garantir isso, o que eu quero fazer é anular os termos de ordem superior. Então eu quero pegar esses termos Cn mais 2 e quero fazer com que eles sejam nulos. Porque fazendo isso eu consigo garantir que aquela função original tenha uma integral finita. Né? Quando eu faço isso,
é a mesma coisa que garantir que este termo aqui em cima seja zero. Né? Então, menos b mais alfa, 1 mais 2n igual a zero. Eu posso isolar o beta, e aí, lá dos slides anteriores, eu posso resgatar quem é alfa quadrado, quem é o beta, substituir aqui nessa expressão. Olha só, tem um h cortado aqui que pode cortar, tem essa massa aqui que pode ir embora. Né? Então esse h cortado vem para cima, h cortado ômega sobre 2 vezes 1 mais 2n. Eu posso pegar esse fator meio aqui e mandar lá para dentro, e aí eu encontro que a energia mecânica do sistema tem que ser h cortado ômega meio mais n, para que eu consiga resolver essa equação diferencial e obtenha uma solução que seja normalizável. Veja só, eu só posso garantir essas condições se a energia tiver valores discretos, já que n é um número inteiro. Esse resultado ele é muito importante. Ele é mais importante do que ele pode parecer. Nós já vamos discutir esse resultado. Primeiro, o que eu quero fazer é um sumário da função de onda que a gente obteve. Então, a função de onda vai ser um polinômio vezes uma função exponencial. Se você olhar bem, esse cara aqui ele tem um jeitão de gaussiana, tá certo? Os termos de ordem superior são obtidos pela relação de recorrência. Lembre-se que esse cara aqui ele anula porque a gente garante a energia discreta. E o Cn ele é obtido pela normalização dessa função de onda. Né? E as energias dos estados que a gente obtém, né, En, onde n é o número do estado, é n mais meio h cortado ômega. Né? Veja que, nesse caso, o n começa em zero e vai até infinito. Né? Então, essas aqui são as energias dos estados quânticos, e n aqui é o número quântico do oscilador harmônico. Se a gente for olhar lá no livro de Física Matemática, essa função h ela recebe o nome especial de polinômio de Hermite. Ela é uma função especial, uma classe de funções. Vocês vão ver ainda nesse curso outras, né, que são soluções de equações diferenciais e recebem nomes especiais porque elas são obtidas em condições especiais. Né? Isso aqui é uma tabela. Isso aqui você pode pegar uma tabela dos polinômios de Hermite e consultá-los diretamente. Aqui eu esboço não. Aqui eu mostro as funções de onda para os 4 primeiros estados. Então, o estado fundamental n igual a 0, estado n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Então aqui a gente tem essa exponencial aqui, que tem esse jeitão de gaussiana, né? Tem uma constante de normalização aqui, e tem o polinômio. Aqui, no caso, a gente tem uma constante 1, aqui o polinômio é x, aqui o polinômio é 2α x2 menos 1, 2α x2 menos 3, esse polinômio vai mudando para cada estado superior. Né? Então, a energia mecânica ela é discreta, só alguns valores são permitidos à existência de sistemas quânticos. Né? A partícula fica confinada dentro dessa região que tem essa amplitude, mas as funções de onda são dadas aqui nesse gráfico. Então, nesse caso aqui, do estado fundamental da partícula aprisionada num poço potencial quadrático, né, a gente tem uma gaussiana. Olha só, uma gaussiana aqui. Então você tem o decaimento exponencial fora da região da amplitude, da máxima amplitude, né, clássica, e dentro você tem uma função de onda que tem esse formato sem nenhum nó aqui no meio. Né. Para o primeiro estado excitado, você tem um nó, você tem a função decaindo assintoticamente para zero fora da região clássica, né, na região classicamente proibida. Né. Veja que aqui em pontilhado seria a posição de retorno clássico, né. Então fora aqui seria classicamente proibido. No caso do segundo estado excitado, você tem agora dois nós. Né.
Então aqui você tem também o decaimento exponencial. Veja, note que conforme você vai subindo aqui, né, a energia mecânica, você vai também aumentando a posição de retorno, né? Então esse pontilhado aqui vai aumentando, vai estando numa posição de x cada vez maior, né? No estado n igual a 3, aí você tem 3 nós, né? Então veja que aqui é diferente do caso do poço quadrado infinito, né? A gente tem aqui que o n, que agora começa em zero, ele dá um número de nós. Então o estado quântico aqui neste caso é exatamente igual ao número de nós. Veja que quando a gente pega essa função e eleva ao quadrado, a gente tem a probabilidade, a densidade de probabilidade, né? Então aqui é uma gaussiana, a gente tem aqui uma gaussiana ao quadrado. Nesse caso aqui, essa parte negativa ela é rebatida para a parte positiva, né? Então você tem aqui 2 pontos de máximo. No caso do n igual a 2, você passa a ter 3 pontos de máximo. N igual a 3, você passa a ter 4. Aqui tem uma comparação entre as densidades de probabilidade, que eu mostrei agora no slide anterior, né, com a previsão clássica, né, aquela fórmula que a gente obteve lá no começo da probabilidade que era dx sobre v, que era a probabilidade de congelar a animação e medir a posição do bloquinho, etc. Então, se você plotar aquela função aqui, você vai ter essa linha pontilhada. Veja aqui, para o caso fundamental, ela é totalmente oposta à densidade de probabilidade que a gente obtém, né? Primeira coisa é que você tem uma probabilidade de encontrar partícula na região classicamente proibida, aqui nas vizinhanças da máxima amplitude, né? Fora isso, dentro da região classicamente permitida, você tem máxima probabilidade clássica nas bordas e a mínima no centro, sendo que na mecânica quântica você tem máxima probabilidade no centro e mínima nas bordas, né? Então é justamente diferente. Mas se a gente for para n's cada vez maiores, veja o que acontece, né? Aqui você passa a ter um mínimo aqui no centro e ó, esse máximo chega cada vez mais para a borda, né? Então, para o n igual a 2, você passa a ter 3 picos aqui, sendo que esse pico do meio está cada vez mais baixo, né? Para n igual a 3, essa mesma coisa aqui. Você tem os picos aqui no meio mais baixos e os picos da borda mais altos. Se a gente for para um n ainda maior, você vê que tem uma semelhança entre elas, enquanto a solução quântica tem essa oscilação, né? A amplitude ela tem a mesma tendência da probabilidade clássica, né? Então, se você imaginar isso aqui para o caso n infinito, o que você vai ter são várias oscilações muito rápidas aqui, mas de forma que a probabilidade seja de fato maior nas bordas e menor no centro, né? Justamente mostrando o princípio da correspondência de Bohr, né? A mecânica quântica correspondendo à mecânica clássica, no caso, o limite de n indo para o infinito. Agora, vamos voltar para a energia dos estados que a gente calculou alguns slides atrás. Então, nós vimos que a energia do estado n é n mais meio vezes h cortado ômega, né? Então, se a gente imaginar que tem uma partícula no estado, sei lá, n igual a 3, por exemplo, e essa partícula vai sofrer uma transição para o estado n igual a 2. O estado n igual a 3 tem uma energia maior do que o estado n igual a 2. Essa diferença de energia, a partícula vai perder emitindo um fóton. No caso da partícula sofrer uma transição para o n igual a 4, o que vai acontecer é que o estado n igual a 4 tem uma energia maior do que o n igual a 3, e esse processo só vai ser possível se a partícula ganhar essa energia que ela precisa por meio da absorção de um fóton, né? De qualquer forma, a absorção e a emissão de fótons está relacionado com o abaixamento ou o levantamento do estado quântico, né? Então, se a gente olhar aqui, a energia do fóton emitido seria a diferença de energia de um estado inicial menos estado final. Se a energia do estado final for maior do que a energia do estado inicial, esse ΔI vai ser negativo, vai significar que
a partícula tem que absorver o fóton para que esse processo ocorra. E para o caso da energia do estado inicial for maior, significa que o ΔI é positivo, então é a energia que vai ser liberada por meio da emissão de um fóton. Então vamos calcular qual é essa energia do fóton, dado uma partícula no estado Ni e transicionando para o estado NF. Se a gente olhar aqui, né, esse termo meio h cortado ômega pode cancelar com esse termo menos meio h cortado ômega. Né? Então, esses dois caras aqui podem ser cancelados. A gente pode reescrever essa expressão desse jeito. Ni menos Nf. Olha só, Ni é um número inteiro, Nf é um número inteiro. Então, a gente pode olhar que o fóton vai ser um número inteiro vezes h cortado ômega. E aqui eu só estou denotando como n vezes h cortado ômega, e vou chamar a atenção de vocês para o fato de que h cortado é h sobre 2π e ômega é 2πni. Né? Dessa forma, a energia do fóton emitido na transição de estados em um potencial harmônico simples é n vezes hν. A gente já viu isso no curso, não viu? Pensa bem, onde é que a gente viu isso? Né? Se a gente lembrar, na primeira aula das evidências da mecânica quântica, a descoberta do Planck de que a emissão de radiação eletromagnética dentro da cavidade que emulava o corpo negro supunha que essa radiação era produzida pelos osciladores que estavam na parede da cavidade. Então aqueles osciladores só podiam oscilar em determinadas frequências e, portanto, eles só emitiam energias em pacotes muito bem determinados, que ele encontrou como sendo múltiplos de Hν. Foi ali a primeira determinação da constante de Planck. Né? Então, esse é o caso onde a gente, por meio da mecânica quântica, dada pela teoria de Schrödinger, a gente volta lá no começo e confirma, teoricamente, a previsão de Planck, de que os osciladores na parede têm que obedecer a uma quantização que resulta numa emissão de fótons com energia que é um múltiplo de Hν. Né? Isso é extremamente elegante, quer dizer, você parte de um desenvolvimento teórico baseado numa mecânica ondulatória que confirma uma suspeita experimental lá do começo do século XX. Né? Então isso aqui é lá pela década de 30, 40, né? E começa a revisar todo o histórico da mecânica quântica na ótica do modelo de Schrödinger. Então, resumo. Nós vimos que a solução da equação de Schrödinger para o potencial contínuo, ela sempre dá pela solução da equação diferencial, né, com aquele potencial contínuo inserido na função. Nesse caso, a gente obtém uma função que é bastante complicada, é difícil de se obter. Para os casos que a gente vê nos cursos de graduação e nos cursos de pós, são sempre funções onde já tem solução definida. Né? Quando você vai para problemas sem solução definida, com solução numérica, aí a gente está falando já de pesquisa teórica em mecânica quântica. Né? O potencial harmônico simples é um potencial de aprisionamento, logo ele possui os estados ligados discretos. Né? A função de onda, nesse caso, envolve as funções especiais, que são os polinômios de Hermite, né? E a energia de cada estado é n mais meio vezes h cortado ômega. Olha só, no estado fundamental, n igual a zero aqui, a energia não é zero. Hein? E a energia do fóton emitido é um múltiplo de Hν. Né? Que é uma volta ao começo do curso lá na radiação do corpo negro. Bom, agora o próximo passo no curso é a gente resolver a mecânica, a equação de Schrödinger para o potencial do átomo de hidrogênio. O que a gente quer saber
é como um elétron fica aprisionado numa órbita em torno do núcleo. Né? Como se dá esse estudo da trajetória do elétron ou da densidade de probabilidade do elétron em torno do núcleo sob a ótica do modelo de Schrödinger. Né? Mas para a gente fazer essa transposição desses modelos que a gente usou até agora, desses potenciais que a gente usou agora, e ir para o átomo de hidrogênio, tem uma coisa que a gente precisa fazer e que é importante e eu vou fazer agora, né? Que é entender como se resolve a equação de Schrödinger no espaço tridimensional. Né? Até agora a gente só resolveu no espaço unidimensional. Como a gente faz para resolver no espaço tridimensional? Bom, a gente vai voltar para o potencial aprisionador mais simples que a gente conhece, que é o poço quadrado infinito. Se a gente tiver um poço quadrado infinito na direção x, na direção y e na direção z, a gente chama isso na mecânica quântica de um potencial de uma caixa. Uma partícula aprisionada numa caixa, né? Em que o potencial é infinito, mas ele é zero se o x for entre 0 e Lx, y for entre 0 e Ly e z for entre 0 e Lz. Então a gente teria uma caixa com dimensão Lx na direção x, Ly na direção y e Lz na direção z. Como a gente resolveria essa equação diferencial? Ou melhor ainda, como é a equação de Schrödinger para o caso tridimensional? Bom, imagino que vocês devem lembrar de cálculo 4, que a derivada, digamos assim, de uma função contínua no espaço tridimensional é o gradiente, né? E a segunda derivada é o laplaciano. Então aquela segunda derivada da equação de Schrödinger, independente do tempo, a gente substitui por um laplaciano de psi. Né? Então a gente tem aqui um termo que é uma constante vezes o laplaciano, mais o potencial vezes o psi, igual a energia vezes o psi. Né? Então, numa notação sintética, a equação de Schrödinger tridimensional é essa daqui. Né? Então, como a gente vai resolver essa equação diferencial? Porque aqui a gente tem uma derivada em x, uma derivada em y, uma derivada em z, né? São todas derivadas parciais de segunda ordem. Né? Você tem aqui um potencial que depende de x, y e z, né? E a própria função de onda vai depender de x, y, z. Então isso aqui é uma função, uma equação diferencial acoplada, porque são três variáveis, x, y e z, e é uma equação diferencial para as três. Como é que a gente pode resolver essa equação? Bom, a gente já fez uma coisa parecida antes. Né? Talvez vocês não tenham percebido, mas quando a gente fez a separação da parte temporal e da parte espacial da equação de Schrödinger para encontrar a equação de Schrödinger independente do tempo, foi justamente desacoplar a parte espacial da parte temporal. Então o que a gente vai fazer aqui é desacoplar a coordenada x da coordenada y da coordenada z. Como é que a gente fez para o caso de separar a parte espacial da parte temporal? O que a gente fez foi supor que a função de onda era um produto de duas funções. E aqui a gente vai fazer uma coisa parecida. A gente vai supor que a função de onda é um produto de três funções. Uma que é só a parte em x, outra que é só a parte em y, outra que é só a parte em z. Quando a gente faz isso, eu quero que você note que a derivada parcial de segunda ordem em x, que está aqui, ela vira uma derivada em segunda ordem de x e a parte em y e z sai para fora da derivada. Né? A mesma coisa aqui no termo em y, só que quem sai para fora da derivada é o termo em x e em z, e aqui no caso em z, quem sai para fora da derivada é a parte em x e em y. Bom, a gente tem essa coisa gigante aqui, né? Se a gente dividir pela função que a gente imaginou originalmente, né? Então a gente tem aqui uma constante vezes 1 sobre psix vezes a segunda derivada do psix, mais 1 sobre psi y, segunda derivada do psi y, aqui 1 sobre psi-z, segunda derivada do psi-z. Tudo isso aqui tem que ser igual a energia menos o potencial. Né? Veja só, quando você divide essa equação aqui pela equação original, esse termo e esse termo somem. Né?
Então, para resolver essa função aqui dentro da caixa, a gente tem que lembrar que nas coordenadas que são interiores à caixa, o potencial é nulo. Então, esse termo gigante aqui dessa derivada vai ser igual a uma constante. Então, basicamente, a gente pode pensar aqui que a energia mecânica ela vai ter um termo que vem da componente x da função de onda, um termo que vem da componente y e um termo que vem da componente z. Então, a energia mecânica total vai ser a soma de dos três números. Né? A soma da energia, digamos, energia correspondente à coordenada x, a energia correspondente à coordenada y, a energia correspondente à coordenada z. E se a gente faz isso, a gente está separando aqui as contribuições de energia, a gente pode separar essa equação diferencial aqui em três equações mais simples. Né? E o que isso lembra? Ora, a gente já viu essa fera antes. Né? Essa fera aqui, agora, ela parece até mais simples do que a gente acabou de demonstrar para o potencial quadrático. Né? Então, no zoológico das equações diferenciais, a gente já visitou essa fera. Né? Essa fera é até mais simples do que a anterior. Né? Aqui a gente pode até relacionar essa fera, por ela ser mais mansa, ela tem um olho a menos, olha só. O número de olhos parece que tem um pouco a ver com a fúria dessas feras aí. Então, a gente já resolveu essa equação diferencial. A gente sabe que para a partícula confinada, a gente tem confinada num potencial quadrado infinito, fora da região da caixa, a gente tem a função de onda nula. Dentro, a gente tem uma função que depende do seno. Quando a gente aplica as condições de contorno, a gente vê a discretização da energia. Então, cada uma daquelas contribuições de energia, Ex, Ey e Ez, tem que ser discretos. Né? Então, eles têm que depender de um número quântico. A função de onda a gente já obteve, a gente sabe que é um seno vezes essa constante aqui, né? Que é a constante de normalização. Então, a função de onda tridimensional vai ser o produto dessas três funções aqui, olha só. Então, é um produto de três senos. Só que agora aparece um nx, um ny e um nz. São três números quânticos diferentes. Né? E eles aparecem porque cada uma das coordenadas é quantizada aqui. Então, isso tudo aqui, eu estou tentando mostrar para vocês que aumentando o número de coordenadas, aumentando a dimensionalidade do problema, eu aumento o número quântico, a quantidade de números quânticos. Né? E eu introduzo um problema aqui, né? Que a energia total da partícula agora, ela também vai depender de três números quânticos, nx, ny e nz. Né? Então, olha aqui, ó, π quadrado, h cortado ao quadrado sobre 2m, vezes tudo isso aqui, ó, que depende de cada um dos números quânticos. Né? Então, nx sobre lx ao quadrado, ny sobre ly ao quadrado, nz sobre lz ao quadrado. Agora, a gente denota os estados quânticos não através de um único número quântico, mas através de uma trinca. Então, por exemplo, o estado fundamental desse problema aqui, nesse caso, o número n começa em n igual a 1. Né? Então, o estado fundamental é denotado por 111. Temos em seguida o estado 112, 121, 211, né? E assim por diante. Né? Agora, os estados quânticos são denotados por trincas. E aí surge um problema, olha só. Se a gente tiver uma caixa quadrada, então Lx é igual a Ly igual a Lz. Né? Então a gente vai ter vários estados que têm a mesma energia. Se a gente voltar aqui no slide, se Lx igual a Ly igual a Lz, então a gente pode colocar esse L em evidência e vai ter aqui os três números quânticos. Se eu colocar 211, 121, 112 resultam nos mesmos valores de energia mecânica. Né? Então olha aqui, ó,
A gente teria o estado fundamental com uma energia dada por 3 vezes a energia fundamental do pós-quadrado infinito unidimensional, né? Aqui, 3 estados com a mesma energia, dando o primeiro estado excitado, né? Em seguida, mais 3 estados para o segundo estado excitado, e assim por diante. Esse fenômeno aqui a gente chama de degenerescência, né? Veja só que se você tiver assimetrias no problema, então você tem um descompasso das energias aqui, né? Você tem uma solução dessa ambiguidade, né? Então, para essa questão aqui da quebra da simetria da caixa, você acaba abrindo estados mais finos aqui, né? Então, essa condição de você ter vários números quânticos representando estados diferentes, mas que tenham a mesma energia mecânica, a gente chama de estado degenerado. Veja só, a energia mecânica é uma observável. O que eu estou querendo dizer aqui é que existem situações onde vários estados quânticos são expressos por diferentes números quânticos, mas esses estados têm as mesmas observáveis. Então, do ponto de vista de uma medida experimental, esses estados são indistinguíveis. A gente não consegue acessar a informação de qual estado está realmente sendo ocupado, né? Então isso a gente vai elaborar melhor esse conceito no começo de Física Moderna 2. Mas por enquanto o que eu quero dizer aqui é essa questão. Você aumenta a dimensionalidade do problema, você aumenta o número de estados, você aumenta o número de números quânticos e você pode ter estados que são representados pelas mesmas observáveis. Então, o resumo dessa segunda parte é que a equação de Schrödinger, para o caso de uma caixa dimensional, ele pode ser resolvido já usando a nossa experiência, no caso unidimensional, né? Cada dimensão adiciona um número quântico ao problema. Então, se a gente tem uma caixa tridimensional, a gente tem 3 números quânticos. Simetrias do potencial levam à degenerescência, né? Então, se você tiver um potencial de certa forma simétrico, você acaba tendo condições de estados que são representados pelas mesmas observáveis físicas, né? E agora nós estamos prontos para abordar o átomo de hidrogênio. Nós temos toda a metodologia, temos as ferramentas e temos a preparação para abordar esse problema que é o motivo da gente estar fazendo esse curso, é o motivo da gente estar estudando mecânica quântica, né? É tentar abordar a física atômica e completar o modelo de Rutherford para o átomo que está incompleto, né? O modelo de Bohr oferece uma explicação, não oferece todas, ele recebe diversas críticas da comunidade científica na época que ele é proposto, e o modelo de Schrödinger ele vem com toda a força de mostrar o efeito túnel, mostrar os estados quantizados, sejam eles cíclicos ou não, mostrar a condição de criação de estados discretos espontaneamente, sem a necessidade das regras de quantização de Wilson-Sommerfeld, enfim. E agora a gente quer tentar estabelecer um modelo atômico na ótica do modelo de Schrödinger, né? E a gente vai começar isso a partir do próximo vídeo. Então, nos vemos lá.